Agora, vamos falar um pouquinho sobre um assunto mais sensível. Quando não é mais possível matar a saudade de uma pessoa? A gente precisa falar também sobre o luto. Para isso, a gente convidou, então, a médica geriatra com especialização em cuidados paliativos, a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é autora dos livros A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de Morrer. Olha só. Nós sentimos saudade a partir da experiência da falta. Nós gostamos muito de uma pessoa, nós temos uma história bonita com aquela pessoa, a gente tem amor por aquela pessoa e aí a gente sente saudade quando ela não está presente. Quando essa pessoa existe, ela só está fisicamente distante da gente, mas ela está existindo no mesmo planeta, nós buscamos matar a saudade. Olha que louco, né? A gente pensa que a morte é todo ruim, né? Mas a morte da saudade é uma coisa muito gostosa. Nós sentimos falta, nós temos saudade do que aquela pessoa desperta na gente. Então, quando eu falo assim, eu tenho saudade da minha mãe, na verdade eu tenho saudade do que eu sou, do que eu sinto, de quem eu sou quando me encontro com a minha mãe. Esse encontro que faz brotar essa emoção, ele não vai acontecer mais quando a pessoa que a gente ama morre. Então, é uma saudade que está condenada à vida eterna. Ela não será morta. É uma saudade imortal. Poxa vida, eu estava ouvindo, eu pensei que a minha saudade é uma saudade do que eu poderia ter sido quando eu estivesse com meu pai, porque eu lembro pouco de como eu era quando eu estava com ele. Tem um ponto que eu acho fundamental para a gente falar sobre luto, que é a gente não querer determinar como os outros devem sentir e viver o próprio luto. As pessoas têm maneiras diferentes de lidar com a dor. E eu digo isso porque recentemente eu fiz um post nas redes sociais falando um pouco sobre a experiência da minha mãe. A minha mãe, a forma dela de lidar com o luto foi se isolar durante uma semana e depois trabalhar incessantemente e focar toda a atenção dela para nós dois. Enfim, foi a forma que ela escolheu em alguma medida, porque era o que ela tinha à disposição dela naquele momento, era o que ela precisava fazer. E algumas pessoas comentaram esse meu post, extremamente pessoal, falando sobre uma experiência, enfim, dolorosíssima que a minha mãe viveu, e dizendo, não, mas ela devia ter feito X ou Y com o próprio luto. Isso é de uma insensibilidade atroz, porque eu falo cada um sabe a dor é delícia de ser o que é. Cada um sabe como lida com as próprias tristezas e com as próprias dores. E a gente precisa respeitar o outro. Então, imagina o grau de crueldade de você olhar para uma mulher de 32 anos que acabou de ficar viúva com 2 filhos pequenos e dizer, como assim, você voltou a trabalhar em uma semana? Mas você não ficou triste? Questionando o sofrimento do outro, porque para o nosso padrão ou para a forma que a gente vivenciaria aquele luto, esse tipo de atitude não faz sentido. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não julgar a atitude do outro a partir da nossa régua. Nós somos pessoas diferentes, a gente sente diferente, a gente sofre diferente. Então, enfim, se a gente não quiser causar mais sofrimento no mundo, vamos ter solidariedade e empatia. Eu dou um enfoque que não discorda, mas dá um outro enfoque. A Gabi insistiu que cada um sabe viver o luto de uma determinada maneira. O meu enfoque seria, ninguém sabe, mas o de fora também não sabe. Então, deixa eu errar sozinho, porque ninguém teve antes essa experiência. A mãe da Gabriela nunca perdeu outro marido para ter uma experiência, não há um manual do luto. Então, ela viveu da maneira que ela conseguiu e deu certo. Então, ela não sabia, mas o de fora sabe menos ainda. Em caso de luto, é melhor não falar nada. Apenas estar presente e ajudar. E se não puder ajudar, boquinha calada ajuda horrores nesse caso. Na presença, ajuda e se abrir para que a outra pessoa fale. O luto é um processo, tem 5 etapas tradicionais e cada um reinventa essas etapas da sua maneira. E quando a gente fala de luto, não dá para não pensar no ano que a gente teve, né? Em todas as pessoas que infelizmente perderam parentes, amigos no meio da pandemia. A gente viu o número de mortes subindo bastante, infelizmente. Então, a gente aproveita esse momento para dizer aqui no CNN Tonight que a gente sente muito por isso e a gente sente muito pela saudade que ficou nesse ano tão difícil que a gente está vivendo.